Para entender como a história pode ser esquecida, observe a cultura popular, onde uma música, filme ou programa de TV pode ser extremamente popular e importante para uma geração e totalmente desconhecido pela seguinte. A primeira semana de outubro marca o aniversário da estreia de um programa de TV que trará uma enxurrada de memórias para muitos, mas deixará outros completamente confusos. Mas eu fui uma das milhões de crianças cujos dias de semana da infância quase sempre começavam com as palavras "Bom dia, capitão". É uma história que merece ser lembrada. Robert James Keeshan nasceu em 17 de junho de 1927, em Long Island. Filho de um imigrante irlandês executivo de uma rede de supermercados, em sua autobiografia de 1996, ele relata uma infância idílica no subúrbio de Forest Hills, em Nova York. Contudo, sua vida mudou drasticamente quando sua mãe faleceu de repente aos 15 anos. Uma perda assim poderia desviar um jovem, mas ele atribuiu à orientadora escolar Gertrude Farley a exigência de que encontrasse seu caminho novamente. Ele se formou em 1945 e se alistou no último ano da Segunda Guerra Mundial, o que levou a um dos mitos mais duradouros sobre Bob Keeshan. Há uma história popular na web que diz que o ator Lee Marvin disse durante um episódio do The Tonight Show que sua vida foi salva durante a Batalha de Iwo Jima por Bob Keeshan. Essa história é muito persistente. Encontrei-a várias vezes durante minhas pesquisas para este episódio, apesar de ser totalmente falsa. Mas tem um fundo de verdade, e isso é que tanto Bob Keeshan quanto Lee Marvin eram fuzileiros navais. Marvin, 3 anos mais velho que Keeshan, serviu na 4ª Divisão de Fuzileiros Navais e participou dos assaltos em Inuitik, em Saipan, onde foi ferido, mas não em Iwo Jima. Keeshan se alistou na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais no verão de 1945 e treinava para a invasão das Ilhas Domésticas quando as armas atômicas encerraram a guerra sem que ele visse combate. Contudo, ele reconheceu seu breve serviço. Em sua autobiografia intitulada Bom Dia, Capitão, 50 anos maravilhosos com Bob Keeshan, o Capitão Canguru da TV. Ele afirmou que Parris Island não traz lembranças queridas, mas sim positivas. Eu jamais trocaria minha vivência nos fuzileiros navais por coisa alguma. O treinamento e a construção do caráter são inigualáveis. Até hoje, esse treinamento nunca me falhou. Keeshan trabalhou meio período como assistente na NBC Radio e voltou ao trabalho após a guerra enquanto frequentava a faculdade à noite. Na NBC, ele começou na televisão no icônico show Howdy Doody. Segundo o site de parentalidade Hub Pages, Keeshan era um assistente de nível inferior para Buffalo Bob no programa Howdy Doody, originalmente Puppet Playhouse, entretendo e mantendo a ordem na galeria Peanut. Isso levaria num papel icônico, como continuou o Hub Pages. Ele se tornou Clarabelle, o palhaço, quando um executivo da rede disse para ele criar uma fantasia de palhaço para que não aparecesse acidentalmente na tela com roupas de rua. Ele não falava na tela porque teria que ser pago mais para fazer isso. Keeshan e a maioria do elenco foram demitidos, provavelmente devido a uma disputa salarial. Embora algumas referências sugiram que ele e Buffalo Bob Smith não se davam bem, Keeshan não mencionou isso ao comentar sobre Smith em uma história de 1987 do show Howdy Doody. Bob Smith é meu pai no negócio. Eu lhe dou total crédito pelo meu sucesso, pois não estaria aqui hoje se não tivesse aprendido com ele todos os aspectos técnicos do meio. Apliquei o que ele me ensinou no Capitão Canguru e duramos 30 anos. 3 atores interpretaram Clarabelle, o palhaço, no show Howdy Doody, mas Bob Keeshan foi o mais reconhecido. Em 1990, ele entrou para o Hall da Fama dos Palhaços. Se sua entrada no show business foi um tanto ortodoxa, é ainda mais surpreendente que ele tenha permanecido na área após deixar o show Howdy Doody. Segundo o site Palhaços Famosos, vários colegas acreditaram que este seria o fim da carreira televisiva de Bob Keeshan. Afinal, ele não sabia cantar nem tocar um instrumento, não era treinado e não estava qualificado como entertainer. Ele permaneceu interpretando mais uma vez um palhaço em um programa infantil do meio-dia em Nova York. IMDb explica, sentado em um banco de parque com um Cocker Spaniel ao seu lado, Corny o palhaço conversava gentilmente com as crianças entre os desenhos animados. O programa foi exibido de 1953 a 1955. Entretanto, em 1954, Keeshan teve outra oportunidade também. Ele queria criar um programa infantil semanal. O site TV Party explica que ele teve a chance de fazer isso. Adrian Rodian, diretor de programação do Canal 7, disse a ele: "Você tem pedido à estação há 1 ano para fazer um programa de TV matinal para crianças durante a semana. Bem, você teve sua chance. Tenha o piloto pronto." Na segunda-feira de manhã,
Keishon e o diretor Jack Miller desenvolveram um show em um único fim de semana. Foi chamado de Oficina do Tinker. Na segunda-feira, a TV Party explica a Oficina do Tinker estava aberta para negócios. O programa refletia a filosofia de Keishon sobre programação infantil. TV Party relata que as crianças aprendiam e se divertiam com o gentil fabricante de brinquedos, que usava os brinquedos e seu conhecimento do amor infantil pela vida e brincadeiras simples para ensiná-las sobre a vida. O programa destacava-se por Keishon, aos 27 anos, interpretar um personagem mais velho. TV Party nota que, sem tempo para uma peruca, ele usou spray de cabelo cinza. O programa, ambientado em uma oficina na Suíça, foi exibido apenas em Nova York. Porém, nessa cidade, começou a superar o Today Show da NBC e o Morning Show da Columbia Broadcasting System nas classificações. E isso através da atenção dos executivos da rede. A Columbia Broadcasting System vinha lutando para encontrar sucesso com o Morning Children's Show. De acordo com o site School Days, os chefes da Columbia Broadcasting System TV realizaram audições de conceitos de programas infantis com o ex-vocalista de jazz e apresentador de TV para crianças de Miami, Merv Griffin, o cantor folk, músico, compositor e contador de histórias Frank Luther e o comediante e cantor Jerry Calana. Nenhum dos pilotos de suas séries deu certo. Keishon baseou seu novo personagem na relação entre crianças e avós. Uma relação que ele diz ter explorado originalmente com o personagem Tinker, considerando-o o pai do Capitão Canguru. A parte do canguru veio dos grandes bolsos na parte inferior de seu casaco vermelho brilhante, tão grandes que lembravam uma bolsa de canguru. Esses bolsos se tornaram tão icônicos que os bolsos inferiores do uniforme de gala da Força Aérea dos Estados Unidos ficaram conhecidos como bolsos do Capitão Canguru. Enquanto alguns autores sugeriram que a parte do capitão era porque o personagem originalmente deveria ser o capitão dos guias turísticos da Casa do Tesouro, Keishon simplesmente chama isso de uma promoção aliterativa. O novo programa de Keishon estreou em 3 de outubro de 1955. No mesmo dia, outro clássico infantil, The Mickey Mouse Club, estreou na American Broadcasting Company Red Rival. A Columbia Broadcasting System promoveu a nova criação de Keishon para os pais. Boas notícias para pais e crianças. A partir de amanhã, às 8, a Columbia Broadcasting System Television apresenta o mais gentil programa infantil no ar, enquanto o amável Capitão Canguru recria o maravilhoso mundo da infância em sua Casa do Tesouro. É um envolvente programa ao vivo de 1 hora. Keishon descreveu a abertura do novo programa. Capitão Canguru estreou no outono de 1955. Em tons estentórios, o locutor disse: "Meninos e meninas, a Columbia Broadcasting System Television apresenta Capitão Canguru e sua Casa do Tesouro." A música começou, as portas se abriram e um homem idoso, chacoalhando um molho de chaves, caminhou até a mesa e as pendurou em um prego. Usando uma peruca com corte de tigela e costeletas, o Capitão Canguru tentou restabelecer o papel dos avós na vida das crianças, segundo o Hub Pages. Para as crianças sem avós, ele se tornou o avô Capitão do Mar, como o Capitão Janeiro em um antigo filme de Shirley Temple. O Sr. Keishon dizia que, com o envelhecimento, ela necessitava de menos maquiagem. Então, em seu primeiro show como capitão. Keishon afirmou que o Capitão Canguru trata as crianças como seres humanos inteligentes, sem subestimá-las. Ele não teme pedir que pensem e crê no bom gosto deles. Ele gosta de pessoas, especialmente crianças. A blogueira Pamela Blame relembrou sua experiência em uma postagem de 2004. O Capitão Canguru destravou a porta do tesouro e corríamos para assistir quando a música tema começava na TV. Assim como as crianças esperam ansiosas para ver a surpresa que o papai traz nos bolsos ao chegar em casa, nós aguardávamos para ver o que o avô Capitão Canguru tiraria de seu casaco marsupial oversized. Ele tirava coisas tão extravagantes como grandes espelhos, cachos de bananas e até suportes de música. Todos prendíamos a respiração apreensivamente enquanto ele colocava cenouras no balcão, pois o coelho guloso era conhecido por agarrá-las em uma fração de segundo. E nunca ficamos desapontados. O show contou com Keishon e Hugh Lumpy Branham, um músico veterano, apresentador infantil e ex-fuzileiro naval. Keishon escreveu que o personagem Mr. Green Jeans de Branham era destinado a ser o senhor externo para o seu senhor interno. Keishon disse que Lumpy criou o personagem Branham porque se interpretava com cuidado e calor. As crianças em casa perceberam imediatamente. O Sr. Green Jeans, um faz-tudo da Casa do Tesouro, costumava levar animais para as crianças verem. Ele amava verdadeiramente a terra e todos os seus seres, grandes e pequenos, escreveu Keishon. Branham também interpretou outros personagens no programa.
Professor Green, o palhaço, o novo velho cantor folk e Sr. Benter, o pintor. Outro boato que se espalhou amplamente sobre o programa era que o músico Frank Zappa era Hugh Branham, o filho do Sr. Green Jeans. Não está realmente claro onde isso começou, mas não, ele não é. A dupla foi acompanhada por vários personagens vividos pelo marionetista Gus Alegretti, incluindo o Coelho, que roubava cenouras, Urso Dançante, Relógio Avô e Sr. Alce, que enganava o capitão a ficar embaixo de uma cascata de bolas de ping-pong. Keishon observa que a ideia original era usar bolas de golfe, mas devido à mudança para bolas de ping-pong, ele disse: "Não, eu consigo escrever essas palavras hoje." O show também apresentava importantes artistas da época. Isso não foi, Keishon argumenta, porque as crianças os reconheceriam, nem que ele estava comercializando o show para adultos. Ele escreveu que os convidados famosos de diversos campos foram convidados por uma razão específica. Acredito que as crianças merecem a melhor performance possível, e esses artistas eram supremos em sua arte. Simples assim. O show originalmente tinha uma agenda intensa. Como o show era ao vivo, tinha que ser realizado 2 vezes, uma vez às 8 da manhã. Horário de Brasília e depois às 8 horas da manhã. Central. Havia apenas 42 segundos de pausa entre os 2 shows para reiniciar e recomeçar. Somente em 1959, com a fita de vídeo, eles puderam gravar o primeiro show para exibir ao público do Centro-Oeste. O show era único. Keishon não usava uma audiência ao vivo como Howdy Doody, pois via a televisão como uma forma de criar uma conexão direta com as crianças. Creio que a TV era muito íntima para permitir que uma plateia de estúdio interferisse na minha relação com a criança em casa. Keishon tinha fortes sentimentos sobre o ambiente do show, limitando anúncios, não permitindo que os personagens fizessem propaganda de produtos. A Columbia Broadcasting System prometeu ao show 20 minutos diários de animação de seu estúdio Terry Toons, adquirido em 1955, mas Keishon achou que a oferta continha muita violência. Embora aceitáveis para o público teatral de outra era, ele escreveu: "Eles eram inadequados para o nosso público jovem." A Columbia Broadcasting System foi compreensiva e permitiu que produzíssemos uma nova animação nos estúdios Terry Toons. Nem todos concordavam com a filosofia de Keishon. Em 1995, o Spokane Washington Spokesman Review citou Jennings Bryant, diretor do Instituto de Pesquisa em Comunicações da Universidade do Alabama. O Capitão Kangaroo foi muito criticado em sua estreia. Dizia-se que as crianças precisavam de televisão que as confrontasse com as duras realidades da vida. Keishon respondeu que todos estão fazendo isso. Keishon criou um lugar onde as crianças poderiam se sentir seguras. Segundo o Green Valley News, a televisão era uma novidade na maioria dos lares americanos. A série foi criada para oferecer às crianças uma alternativa suave aos programas infantis frenéticos da época, sendo Howdy Doody considerado um dos piores infratores, já que nunca houve antes uma geração tão exposta ao entretenimento de vídeo em casa. Ao assistir a um episódio do Capitão Canguru do início dos anos 1960, era possível se encantar com o ritmo lento e a natureza suave do programa. Segundo o Hub Pages, para crianças abusadas, Capitão Canguru era o único momento do dia além do período escolar, em que essas crianças poderiam receber uma palavra gentil. O Hampden Roads Daily Press opinou, à frente de seu tempo em reconhecer a importância do aprendizado precoce, o capitão de Keishon construiu confiança no desenvolvimento intelectual em crianças que estavam se divertindo demais para perceber. Porém, segundo o Allentown Morning Call, ele proporcionou muito mais do que diversão e surpresas para as crianças. Dessa casa surgiram várias mensagens atemporais. As crianças são preciosas e dignas do nosso respeito. A televisão de qualidade é importante para crianças. Que a leitura é essencial. Que o tempo é a coisa mais valiosa que os pais podem dar aos seus filhos. Keishon observou que lemos mais de 5.000 livros no programa, muitos deles várias vezes. O programa acabaria sendo visto por mais de 200 milhões de crianças, pais e avós. Foi exibido por quase 30 anos na Columbia Broadcasting System e mais 6 na Public Broadcasting Service. Foi, em sua época, o programa de televisão infantil mais longo da história. O programa ganhou 6 prêmios Emmy e 3 prêmios Peabody, recebendo elogios, segundo a Enciclopédia da Biografia Mundial. Ele foi introduzido no Hall da Fama dos Palhaços e da Associação Nacional de Emissoras. A Associação Médica Americana concedeu-lhe um prêmio de serviço distinto e um prêmio nacional de educação. Ele recebeu uma honra do Kennedy Center em 1987. Porém, o verdadeiro legado do programa está nos milhões de crianças que, como eu, iniciavam seus dias com as palavras: "Bom dia, capitão." "Olá, e como você está?"
Não sei dizer o impacto do Capitão Canguru em mim, mas o guia da história destaca que o programa tinha uma árvore de chapéus onde era possível brincar de faz de conta experimentando diferentes chapéus. No blog Pensamentos sobre Sucesso, Música e Mídia, o músico Steve Bryant compartilha um poderoso testemunho sobre o significado do programa. Para mim, o Capitão Canguru era mais que um apresentador de TV. Quando minha professora do 3º ano pediu para escrevermos sobre nossos pais, fiquei paralisado por alguns minutos e comecei a chorar. A senhora Miller, uma ótima educadora, me levou discretamente ao corredor para saber o motivo do meu choro. Contei a ela que meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Eu não me lembro de nada sobre ele. Eu não tenho nada para escrever. Você pode ter a melhor redação da turma, ela disse. Se pudesse escolher qualquer pessoa no mundo para ser seu pai, quem seria? Após decidir quem é a pessoa, escreva um relatório sobre ela. Eu não hesitei. Olhei diretamente para ela e disse, Capitão Canguru. Após o programa, Bob Keishon continuou defendendo causas infantis e testemunhou no Congresso sobre os efeitos da violência na TV. Ele mencionou que ele e seu amigo próximo, Fred Rogers, frequentemente lamentavam o que consideravam ser o estado lamentável da programação infantil. Estranho para um ícone da televisão, ele geralmente aconselhava os pais a não deixarem a TV cuidar de seus filhos. Ele disse que um dos segredos para ter mais tempo é não assistir TV. Bob Keishon faleceu em 2004, amado por milhões, mas já não reconhecido pelas novas gerações de crianças, mas seu legado permanece. O famoso locutor de Chicago, John Calloway, disse no Daily Press. No final, ele representava decência e dignidade em meio a toda aquela tolice. Espero que ele inspire os futuros programadores de TV infantil. As crianças mudaram, mas o que não mudou são as suas necessidades. E é sempre bom lembrar o conselho com o qual ele encerrou por quase 9.000 episódios ao longo de quase 40 anos. Seja o que for que você faça, tenha um ótimo dia. Espero que você tenha gostado deste episódio de O Cara da História. Confira nossa comunidade em thehistoryguy.locals.com, nossa página na web em thehistoryguy.com e nossos produtos em teespring.com ou reserve uma mensagem especial do Cara da História no Cameo. E se você quiser mais episódios de História Esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.